as demais etapas, né? E modalidades de educação, né? Sendo que EJA é uma modalidade. Então a gente tem um problema grave aí para enfrentar. A nossa segunda principal conquista é o custo aluno-qualidade inicial, que inclusive parte da ideia da isonomia para a educação de jovens e adultos, mas ele calcula, e esse é o ponto mais importante, ele calcula o financiamento da educação não a partir daquilo que existe no orçamento público como sendo o máximo que a educação pode alcançar. O que significa isso? Os 18% da União, os 25% de estados e municípios. A gente não trabalha nessa lógica, a gente faz o cálculo inverso. A gente soma todos os insumos necessários para uma educação de qualidade, passando por transporte escolar, número de alunos por turma, valorização dos profissionais de educação, remuneração inicial, formação continuada, carreira. Calcula tudo isso, calcula até detalhes como, por exemplo, papel higiênico na escola, material de escritório, lápis, giz, lousa, faz cálculo de todos os insumos e chega no valor do que deveria ser o custo aluno-qualidade. Para vocês terem uma ideia de como a gente está distante do custo aluno-qualidade, só para a região norte e nordeste, segundo o estudo do custo aluno-qualidade, para a educação básica, incluindo todas as etapas e modalidades, e portanto incluindo a EJA, são necessários 16 bilhões de reais a mais por ano, além do que aquilo que já é investido. E para as demais regiões, também são necessários 16 bilhões de reais. Agora, o que demonstra esse dado? Se Norte e Nordeste, que tem um número menor de matrículas em relação à região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, precisa de 16 bilhões de reais, isso reflete uma desigualdade regional enorme que existe no Brasil, uma desigualdade em termos de arrecadação de impostos, em termos de investimento, de preocupação do governo federal na distribuição equitativa de recursos dentro da República. Nossa outra grande conquista foi a incidência na CONEB e na CONAI. Nós tivemos muita parceria, com os movimentos de EJA. Na apresentação das nossas emendas, a gente apresentou cerca de 300 emendas ao documento final da CONEB e da CONAI. Todas foram aprovadas. Então a gente conseguiu pautar bastante a Conferência Nacional de Educação. E por último, a nossa conquista, que talvez seja a mais diferente de todas, a campanha constituiu, junto com a ONG Ação Educativa, que faz parte da campanha, constituiu um advogado, que foi o advogado Salomão Ximenes, que foi até o STF defender a instituição do piso, posicionando argumentos contrários ao argumento dos governadores, dos 5 governadores, que diziam que o piso era inconstitucional em alguns aspectos. E a apresentação do Salomão se tornou uma referência no julgamento, inclusive foi citada pelos ministros do STF na defesa da constitucionalidade do piso. Então, a campanha, além de ter essa atuação política, mais próxima do MEC, mais próxima do Congresso Nacional, ela também começou, nos últimos tempos, a ter uma atuação perante o sistema de justiça, no caso, a Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, um pouco, essa é a linha de trabalho da campanha, as nossas conquistas. E as nossas novas pautas, uma tem muita relação com o EJA e é importante que a gente se aproxime, que nós estamos criando um processo de cooperação sul-sul com os países lusófonos. E o principal desafio, especialmente de Moçambique e Angola, segundo os movimentos sociais desses 2 países, é o desafio de educação de jovens e adultos. Então, a gente está construindo a RELUX. A RELUX é a Rede Lusófona pelo Direito à Educação, e aí já fica o convite para vocês manterem contato conosco para poder participar dessa rede. E a nossa principal atuação hoje é o PNE 2, que é o segundo PNE pós-democratização do país. O último PNE, como vocês sabem, só teve 1/3 das suas metas cumpridas, é um PNE que ficou frágil. E a nossa principal atuação hoje política é em relação ao PNE, por meio do movimento PNE para Valer, que é um movimento que é liderado pela campanha, mas ele não é só da campanha. Várias outras entidades participam do movimento PNE para Valer. Só no Ceará, para vocês terem uma ideia, são 50 entidades, Mais de 50 entidades, mais de 50, que participam do PNE para Valer, inclusive o Fórum de EJA do Ceará. Então essa é a nossa nova obsessão. Como a campanha trabalha, Toda vez que eu ia fazer os cursos de gestão com os movimentos de EJA, com os fóruns de EJA, as pessoas ficavam em dúvida de como a campanha trabalha. A campanha, em primeiro lugar, é importante dizer que ela
faz parte de uma articulação internacional. Ela é fundadora da Campanha Global pela Educação e dirigiu a Campanha Global pela Educação entre 2007 e 2011. Encerrou nosso mandato. Agora nós tivemos, já não podia mais se reeleger e a gente indicou a Argentina, que agora foi, depois da indicação, foi eleita, democraticamente eleita, e agora representa a América Latina na Campanha Global. Nós também fundamos a Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, e nós estamos na direção da Campanha Latino-Americana desde 2009. E nós articulamos agora a RELUZ, que é essa rede lusófona pelo Direito à Educação. Em âmbito nacional, a campanha ela tem uma missão muito clara e ela acredita em 3 aspectos que são fundamentais para o cumprimento dessa missão. A nossa missão, é o que está ali em cima na apresentação, é consagrar o direito à educação pública de qualidade para todos e todas, certo? E a gente diz isso, a gente não fala de brasileiros e brasileiras, porque hoje no Brasil, especialmente em São Paulo, tem um número enorme de imigrantes que não têm o direito à educação garantido, e nós acreditamos que todas as pessoas que vivem em solo brasileiro devem ter o acesso à educação pública de qualidade. E nós acreditamos que a garantia dessa missão passa por 3 aspectos fundamentais na agenda pública, e são interdependentes. O primeiro é o financiamento adequado da educação pública, partindo do princípio do recurso público para a escola pública. O segundo é a valorização dos profissionais da educação, e ela parte sim por carreira, por salário e por formação, Então, a questão do financiamento, o principal objetivo do financiamento, inclusive, é a garantia de uma carreira docente qualificada, uma carreira condigna, uma carreira decente. E a gestão democrática, que é um princípio constitucional. As pessoas muitas vezes se esquecem, e assim, a gente tem uma relação muito boa com o DIME Nacional, e a gente debate isso muito com o DIME Nacional, e o DIME Nacional concorda conosco. A gente tem um pouco mais de dificuldade até em fazer esse debate mais franco com o Conselho. Mas a gestão democrática ela é princípio do artigo 206 da Constituição Federal. Ela é um inciso que diz que a educação nacional tem que se dar por gestão democrática. Então, e por que a Constituição parte dessa reflexão? Porque no mundo todo, toda a rede pública que conseguiu avançar, todo o país que conseguiu avançar, ele conseguiu avançar também mobilizando a sociedade, mobilizando os atores das comunidades escolares a participarem do contexto escolar. E mais do que isso, gestão democrática no Brasil significa também a gente ter espaços de interação e de interlocução e de tomada de decisão junto ao poder público municipal, estadual e federal. A Conferência Nacional de Educação é um instrumento de gestão democrática. Não sei se vocês concordam comigo, mas da forma como ela é estruturada, é para que ela seja um instrumento de gestão democrática. Precisa melhorar muito a conferência, mas já foi dado um primeiro passo, E a gente acredita que esse primeiro passo ele é importante, a gente precisa investir para fazer com que ele seja ainda mais efetivo. Bom, quais são as nossas referências constitucionais de trabalho? A campanha, um dos grandes méritos da campanha, na minha opinião, assim, especialmente, advindo da minha área de formação com a ciência política, é que a campanha ela trabalha estritamente com o que está escrito na lei, procurando ampliar a lei ou melhorar a lei, mas tratando a lei como uma referência. E a Constituição Federal de 88, ela é extremamente profícua em trazer diretrizes para o nosso trabalho. Em primeiro lugar, ela vai dizer no artigo 6º que a educação é o primeiro direito social. E por que ela diz isso? Porque ela reconhece que a educação é um direito que abre porta para outros direitos. Boa parte da luta da educação de jovens e adultos através do direito à educação, estimular o cidadão a buscar os seus outros direitos. Direito à habitação, direito ao trabalho, direito à cultura. Então, a Constituição Federal ela é muito feliz quando aponta a educação como o primeiro direito social. Não é mais importante do que nenhum outro, mas é um direito mobilizador dos demais direitos. É importante que se diga que não é só, como diria o Paulo Freire, a educação sozinha não resolve os problemas sociais, mas a resolução dos problemas sociais e o desenvolvimento de uma sociedade democrática passa necessariamente pela educação. O segundo princípio constitucional é o princípio da qualidade da educação, que é tratado na Constituição Federal. Muitas vezes a gente fica num debate eterno sobre o que é a qualidade da educação. A qualidade da educação, para a Constituição Federal de 88, e olha que definição precisa, ela tem que garantir 3 aspectos, que
que são também interdependentes e complementares, indivisíveis. Quer dizer, não pode garantir só um, tem que garantir sempre os três em conjunto. Pleno acesso da pessoa, o desenvolvimento pleno da pessoa é o primeiro princípio constitucional, o preparo para o exercício da cidadania e a preparação para o mundo do trabalho. Então, a Constituição Federal determina esses três princípios. O primeiro é um princípio de desenvolvimento individual, o desenvolvimento pleno da pessoa. O segundo é coletivo, no sentido de que a pessoa tem que participar da comunidade cívica, ela tem que ter uma atuação cidadã, ela tem que exercer os seus direitos. E o terceiro é um princípio no âmbito da produtividade econômica, que é a preparação para o mundo do trabalho. E não é mercado de trabalho. Qual é a diferença entre os dois? É que mundo do trabalho, preparação para o trabalho, significa dotar o cidadão de capacidade de escolher a sua profissão e ser pleno na escolha da sua profissão. E por último, e esse é a referência constitucional que para a campanha hoje é a mais importante, porque hoje é que o Brasil está mais distante, é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, para quem trabalha com educação cotidianamente, como vocês trabalham, para quem estuda, como vários de vocês estudam, vocês sabem que algumas pessoas têm acesso a uma rede pública de melhor qualidade do que outros. Quer dizer, existem redes públicas que, por conta das desigualdades regionais brasileiras, elas hoje não têm o mínimo para atender os alunos e para garantir um bom trabalho dos professores, Eu conheço escolas, por exemplo, que não tem porta, que não tem janela, que não tem lousa, que o chão é de terra batida. Quer dizer, é um direito do cidadão ter acesso a uma escola que garanta padrões mínimos de qualidade, que garanta padrões mínimos que respeite o acesso desse cidadão e do professor ao trabalho. Agora, qual é o ponto mais grave? É que o Brasil não tem igualdade de condições no acesso. A população negra hoje nas universidades públicas representa só 0,3% das matrículas. Então não tem igualdade de acesso em relação à população branca. A população do Sul e Sudeste tem muito mais acesso à creche do que a população do Norte e Nordeste do país. E as creches que acessam são creches mais bem equipadas. Então, na verdade, o Brasil é um país que reproduz muitas desigualdades. E, ao mesmo tempo, além de você garantir as condições para acesso e permanência, você tem que garantir, segundo a Constituição, um padrão de qualidade. O padrão de qualidade que a gente está muito distante de garantir, quer dizer, a desigualdade também no desempenho e na capacidade de oferecer uma boa educação das redes é muito grande. Então, eu acho que vocês, com certeza, entendem isso que eu estou dizendo, mas esses são dois aspectos que a gente está mais distante de cumprir entre os princípios constitucionais. Bom, quais são as estratégias da campanha para a nossa luta cotidiana? Como que a campanha opera, Basicamente, esse é o ponto principal. Primeiro, a gente tem um forte processo de produção do conhecimento, A Annalise e Vinícius podem até contar para vocês como isso funciona, mas a campanha, a todo tempo, a todo tema, a gente gera uma nota técnica, a gente estuda a questão, a gente envolve pesquisadores da universidade que trabalham voluntariamente na campanha, a gente tem ali a nota técnica do porquê que 7% do PIB é pouco para a educação. Vou trazer esses dados para vocês, porque a diferença para a educação de jovens e adultos, para a EJA, só para vocês terem uma ideia, é de 23 bilhões. É nada do que o MEC propõe e 23 bilhões do que a gente propõe de investimento adicional. Então, a campanha ela constrói argumentos políticos técnicos. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem que ter qualificação nos nossos argumentos. A gente tem que ter argumentos bons que convençam a opinião pública. A nossa segunda ação, então, por exemplo, no PNE, a gente primeiro produz conhecimento, segundo, depois a gente parte para a articulação institucional, reunir diferentes entidades, movimentos para se somarem conosco nessa luta. Feita a articulação institucional, a gente parte para a mobilização social, que é tentar mobilizar o máximo possível a sociedade, então atores que não fazem parte das entidades ou dos movimentos, mas que acreditam que a educação tem que ser mais valorizada, tem que ser prioridade, a gente acaba buscando essas pessoas